Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Nena Oliver e esse é o Ministério Infantil Sem Segredos. E nós estamos aqui nessa maratona para construir o nosso planejamento e aproveitando e dando um treinamento para você que é líder ou professor ou pastor ou coordenador dentro do Ministério Infantil, aí da sua igreja. E no vídeo de hoje, nós continuaremos trabalhando aqui, no ciclo da gestão. Nós estamos aí numa etapa de maratona aí do ciclo da gestão. Nós já trabalhamos bastante coisa, né? E estamos aqui nessa aula, nesse ciclo de aula, nós estamos trabalhando aqui, o ciclo da gestão, que é o PODC, que forma o acróstico, pode ser, né? Então pode ser, vamos organizar aí o Ministério Infantil, começando aqui pelo Departamento de Gestão e Liderança, e nesse ciclo, tá vendo aqui, a ideia de ciclo, e nesse ciclo nós já trabalhamos a função planejar, trabalhamos a função organizar e hoje nós trabalharemos a função dirigir. Então, bora lá para a nossa aula. Vamos pegar essa capa para a gente colocar lá no nosso cartão, né? Lá no nosso Trello, lá que a gente está começando do zero, né? Você viu que aquele outro está preenchido, esse aqui nós estamos começando do zero. Eu sei que você que está acompanhando já sabe disso, mas eu falo isso para quem está chegando agora. E aí a gente vai criar aqui uma lista. Vamos colar esse cartão aqui. Essa capa, né? Vamos colar aqui. Vamos inserir. Uai, o que tá dando de ruim aqui, gente? Função organizar, adicionar cartão. Vamos colar a capinha. Carregando arquivo. Ah, tá carregando ainda, tá, gente? Mas aí, o que a gente faz enquanto carrega? Depois a gente volta aqui para ver. Vamos dar uma nomeada aqui nesse daqui que ficou com o nome da imagem, né? E não é o nome da imagem que a gente quer colocar função organizar. Vamos lá, ver se ficou função organizar. Função organizar, corrigido aqui, né? Então nós temos ciclo da gestão, função planejar, função organizar e hoje nós iremos para a função dirigir. Eu tô com problema aqui de colocar esse cartão, porque não tá carregando. Quando eu colo aqui, não tá carregando. Então, eu não sei o que vai ser se no final da aula já vai estar carregado, mas nós não vamos perder tempo aí com a capinha. Você já sabe como é que faz, né? Eu vou fechar ela aqui e a gente vai vir para essa apresentação. Vixe, meu celular tocando, vou ter que desligar. Desculpa, gente. Ter que desligar para a gente não perder o nosso foco aqui na aula. Recebe a ligação bem no meio da aula, né? Como é que não perde o foco? Então, eu vou abrir vamos usar isso aqui em tela cheia para a gente apresentar, mas também quero ver você. Então, eu vou usar assim, tá bom? Que aí eu te vejo e você vê meu rosto aí, a graça da minha presença, glória a Deus por isso, e vê também a apresentação, tá? Então, nós estamos hoje trabalhando aqui nesta aula a função dirigir. Para você que está chegando, a gente vai recapitular
as 4 funções de qualquer gestor, de qualquer administrador. Nena, mas eu sou um administrador? Você é um administrador, você é um gestor, você é um líder, você é um organizador. Então, as funções que você tem, elas se resumem basicamente em 4 funções, que é planejar, que é pensar, organizar, que é preparar, dirigir, que é coordenar, executar de fato tudo que foi pensado, planejado, que foi organizado. Agora você vai colocar em prática. Colocar em prática é a função dirigir. E você vai controlar, fazer o controle para ver se o resultado final saiu de acordo com o que você pensou, com o que você organizou e com o que você realizou de fato. Então, o controle é basicamente isso: ver se tudo saiu conforme o combinado, tá bom? É isso daí. E nós hoje estamos na 3ª função, que é o dirigir. Nena, de novo esse slide, nós veremos que nós vimos esse slide no planejar, no organizar, nós estamos vendo esse slide aqui no dirigir e olha só, veremos esse mesmo slide na função controlar, que é a última função do ciclo da gestão PODC, pode ser? Né? Então, esse slide aqui é o ponto de partida. Para você planejar, primeiro tem um cenário, uma situação que você precisa resolver, é a situação atual e você precisa gerar uma solução, você precisa pensar em uma resposta para solucionar esse problema aqui. Então, quando você tem o problema e pensa na solução, você está criando objetivos. Aí você começa, né, a ter ideias para chegar nesses objetivos. Quando você começa a ter ideias, você precisa colocar essas ideias no papel. Quando você coloca essas ideias no papel, considerando o cenário atual, que é o problema, considerando onde você quer chegar, você precisa ter ideias de como você vai fazer isso, e o planejamento é fundamental. E isso aqui também é cíclico, viu, gente? Toda vida você vai pensar no que tem que resolver, pensar numa ideia, planejar para solucionar esse problema. Aí não saiu conforme, pensa o que deu errado, tem a ideia de resolver, planeja e aplica para ver se solucionou o problema. Então é mesmo uma relação de ciclo dentro da gestão, dentro do planejamento. Deixa eu me enquadrar direitinho ali. Ok? E aí o próximo slide, Nina, de novo, árvore das objeções, exatamente, porque quando você lista os seus problemas, você vem aqui para quebrar as objeções. As objeções é aquilo que pode ser usado como desculpa para não se fazer ou não se chegar a um certo ponto, né? Aí você começa, a igreja não tem visão, eu não vou trabalhar, eu não vou começar nada porque a igreja não tem visão. Ah, não tem gente para trabalhar, ah, não tem material para trabalhar, não tem nem lugar para a gente colocar essas crianças. E crianças estão tudo desmotivadas, elas não têm nem interesse na igreja, então para que eu vou começar um trabalho? Esse ministério infantil aqui, ele é morto, ele é arrefecido, ele é pálido, ele é anêmico. Não tem impacto, não tem relevância. Por que eu vou começar a me desgastar? Por que eu vou fazer alguma coisa a respeito? Tá vendo? Serve, tudo isso daí serve como desculpa. E Nena, reação em cadeia, já sei, porque se eu resolvo a primeira questão, né, que é a igreja não tem visão, todo o resto com certeza vai melhorar. Então, na nossa aula lá, né, de
quebra de objeções e listar a situação, problema, a gente coloca lá os passos. Primeiro eu listo os problemas que eu tenho, depois eu vou separar por ordem de prioridade, depois eu vou pensar no que eu posso fazer para resolver isso, e depois o que a gente faz? A gente olha por pontos de vista diferentes para ver se o problema é um problema mesmo. Tá? Esses são os passos nessa árvore. Aqui, olha só, cheia de problema, tá uma situação assim de folha seca, a árvore assim tá, né? Não tá aquela paisagem verdejante, né? Não tá um cenário não muito alegre nessa situação. Então, o primeiro passo aí é realmente o ponto de partida é pensar no problema. Depois a gente vem para a função planejar. Quando você começa a planejar, o cenário está mudando, tá vendo? As folhas caíram, tem folhas que o vento já levou lá para longe, e aí você começou a pensar. No planejar você está pensando, ó, a igreja agora tem visão, nós temos uma visão. Aí quando você sabe que a igreja tem uma visão, que é esse estado de mudança de pensamento, a igreja tem uma visão, sabe que precisamos montar um time, precisamos de recursos, precisamos criar e adequar os espaços, precisamos, tá vendo? Ainda é uma ideia futura, ainda precisamos motivar as crianças, deixa eu ajeitar isso aqui que tá falta um N aqui, né? Crianças. Vamos ver se deu certo? Sim. Precisamos motivar as crianças. Ministério infantil precisa causar um impacto. O Ministério infantil precisa ter relevância. Então, eu estou começando a pensar. E esse ato, né, é nesse ato de pensar que surge o planejamento. Deixa eu ver se os outros slides estão com crianças não têm interesse. Tá certo ali o outro slide, né? Aqui na palavra crianças não tem interesse. Isso, tá certinho. Então essa é a etapa do planejar, ó, folha já foi lá para longe, o vento soprou aquela situação, uma nova estação está por vir, né? Então, quando você chega na função organizar, a nossa aula lá no organizar, a gente para com a árvore desse jeito aqui, né? Quando você chega na função organizar, ó, a igreja tem uma visão para o ministério, já coloca uma folhinha. Agora tem equipe, olha só, no organizar você já organizou, não ficou mais só no pensar, já tem uma equipe. Agora tem recurso e agora existe espaço e é adequado. Agora as crianças motivadas e interessadas e o ministério começa a ter impacto e relevância, ele começa a ser visto, as pessoas na igreja já estão percebendo que alguma movimentação está sendo feita aí dentro da igreja para alcançar um resultado aí no evangelismo, no trabalho missionário com as crianças. Ó, a reação em cadeia, quando a igreja tem visão, a igreja começa a se transformar. Mudança, agora não é só uma mudança de pensamento, agora a gente já vem para uma mudança espiritual, física, né? As coisas no reino material físico, elas estão mudando, está acontecendo alguma coisa. Porque essa função organizar, que é a segunda função, ela é a função do gestor quando ele começa a preparar, organizar as coisas, tá vendo? Ó, organizou a equipe, organizou o recurso, organizou o espaço, tá trabalhando na motivação das crianças e o Ministério Infantil tá começando a se formar, a se estruturar. Aí avançando um passo a mais, a gente chega na terceira função do administrador, do gestor, do líder.
dentro de qualquer atividade aí do Ministério Infantil. Num slide mais para frente eu quero explanar isso melhor. A função dirigir. Quando eu dirijo, eu estou executando, tá vendo? A função dirigir é executar, coordenar, aplicar. Agora, aquilo que eu pensei, que eu planejei, que eu organizei, chegou a hora de fazer valer. Agora é a hora de aplicar todos os conceitos, né? Então, ó, floresceu, tá vendo, ó? A igreja começa a executar a visão para o Ministério Infantil. Primeiro era um cenário seco, depois vieram as folhas. Agora, nessa função executar, nós vamos ter flores. Nossa vida começou a florescer, nosso cenário está mais colorido agora, né? E quando a igreja começa a executar a visão, isso significa que tudo que foi organizado agora está sendo utilizado. Então, olha que maravilha. Nina, então essa árvore estava seca, as folhas caíram, depois as folhas ficaram verdes, renovadas. Agora nós temos na função dirigir, nós temos flores. No dirigir, Nina, não devia ser o fruto? Não, porque a gente ainda está aplicando. O fruto vem lá no controle dos resultados para ver se vingou, se frutificou, se o fruto do trabalho foi bom ou se o fruto não foi tão bom assim. Então, a safra, a colheita, a gente colhe com o resultado. Na etapa dirigir, é basicamente aqui que a gente para, nas flores. Quando a gente avança, a gente chega no controle, tá? Aqui é a próxima aula e eu sei que você vai ficar, né? Já tá aí muito ansioso para essa aula acontecer. Então, nós vamos agora aqui passar para um próximo tópico, que é mesmo a aula em si. Nós vamos passar agora para a aula em si da questão da função dirigir. E eu espero que você esteja aí muito assim ansioso. Eu sei que o vídeo entra bem 11 horas, é o horário que você provavelmente, se você é uma dona de casa, provavelmente você está se preparando aí, né, para fazer o almoço. Deixa eu subir um pouquinho aqui, sem pegar muito o teto ali do vídeo. Provavelmente você está aí fazendo o seu almoço e geralmente as meninas falam: Nina, seus vídeos entram 11 horas, eu corro e coloco o celular assim lá na cozinha enquanto eu preparo o almoço, eu vejo o vídeo, né? Aí uma mandou uma mensagem falando assim: Nina, eu tô indo fazer o almoço e não tem os vídeos para assistir. Então agora você tem, minha linda, o vídeo para assistir enquanto você faz o almoço, tá bom? E o que se depender só de mim mesmo e da minha vontade, você vai ter vídeos para assistir aí por muito tempo. Tem muito teto de vídeo ali, isso. Você vai ter vídeo aí para assistir por muito tempo, mas nem tudo a gente controla, a gente se programa, se planeja, se organiza, mas às vezes o fruto não vinga, né? Às vezes dá um probleminha aqui com a internet, com outras coisas, mais técnica mesmo, e a gente não consegue, mas por enquanto Deus tem abençoado e está fluindo tudo da maneira como planejada, como pensada, e eu espero que essa situação permaneça assim, né? A gente conseguindo postar os vídeos. E você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, deixa o seu like aí, tá? Ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando os vídeos forem ao ar, né? Quando tiver aí uma publicação, e compartilha com as suas amigas, porque o que é bom a gente compartilha, e a palavra de Deus diz assim, ó:
Bem-aventurado, né? Não, como é? Que é lindo, que é formoso os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas, né? Então, que os seus pés sejam lindos aí, que os seus pés sejam como os pés das corças sobre as águas aí, anunciando esse treinamento, porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que me planejar, me organizar, me dirigir, me controlar, traz benefícios para o meu ministério, para a minha prática dentro da sala de aula enquanto professora, pensa você enquanto líder, né? Enquanto líder, se valer de todos esses conhecimentos aqui, vai te poupar muito choro, sabe? Vai te poupar assim muita lágrima. Nem é bom chorar para Deus. Chora, chora, mas não em desespero. Chora para Deus em gratidão pelo que Ele tem feito aí na sua vida, na minha vida, tá bom? Na vida dos nossos ministérios, e é isso daí. Então agora nós vamos passar sim para o próximo slide, que é a função dirigir no geral, tá bom? Mas antes do dirigir, eu quero fazer aquele panorama ainda, que eu vi que tem 2 slides aqui, que eu quero fazer aquele panorama com você, tá? Para a gente ir seguindo essa linhagem de pensamento, essa linha de pensamento, focado mesmo na evolução, como a gente está evoluindo, assim como o cenário lá da árvore, a gente também tem esse slide aqui, ó. Ó, você lembra desse slide aqui? Que é o planejar, é pensar o que fazer. Você lembra desse slide? Aí a gente vê aqui, ó, que você pensou, que você quer se departamentalizar, você quer criar equipe. Criar equipe é isso. Criar equipe é departamentalizar, dividir o trabalho. Aí você pensou num departamento de gestão e liderança, você pensou num departamento de nutrição, de educação e de transporte. Mas aí quando você parte para a função organizar, agora você coloca rosto nisso. Já tem pessoas, né? Aqui sou eu mesmo, tá? Prazer em te conhecer. Aqui é a minha irmã, a minha filha e o meu esposo. É uma equipe aqui só para efeito didático, tá? Nenhum deles aqui realmente são líderes desses departamentos, não. Eu que sou líder de gestão e liderança, porque eu tô te liderando aqui agora, tá? Mas agora ali naquele ali eu fico cortada, né? Naquela bolinha ali, ó, ó. Aí, enquadrou? Quadrou, né? Mas o restante aqui não, né? Minha irmã, minha filha e meu esposo. É só mesmo para ilustrar, para você ver que quando eu avanço, que eu coloco cada pessoa e cada coisa no lugar, eu estou me organizando. E isso e quando eu começo nesse processo de organização, o Ministério Infantil ele começa a ter cara mesmo, rosto, pessoas, pessoas que vão liderar. Aí você me fala assim, Nena, mas por que você está me dando esse treinamento de gestão e liderança? Porque você fala que essa lista é a lista mais importante no quesito liderar. Porque você, vou ter que botar em tela cheia para te falar isso, tá? Olha aqui para mim. Porque você também é líder. Quando você começa a estruturar a sua equipe, você precisa treinar esse povo. É porque você vai colocá-los na liderança de departamentos. Eles vão liderar outras pessoas. E você, meu lindo, minha linda,
Meu querido irmão, minha querida irmã, você vai precisar fazer com eles o que eu estou fazendo com você agora, te treinando para liderar a equipe deles. Você precisa aí fazer discípulos, construir aí a sua liderança. Você entende? Por que eu me esforço muito e oro para que você veja valor nisso que eu estou falando? Porque quando você tiver com seus departamentos montados e esses líderes esperando que você os lidere, para que eles liderem a equipe deles, será que eles não vão se frustrar quando você apenas colocá-los na liderança e não der nenhum treinamento, nenhuma instrução para eles? Não vai ser muito decepcionante e desesperador? Talvez seja muito desesperador para você se deparar aí com a sua equipe, se deparar aí com o seu time e eles olharem e falarem assim: ah, ela me chamou para fazer o departamento lá de nutrição, mas não falou mais nada, não me deu nenhuma orientação. Eu desisti disso, porque eu não vim para aqui para ficar jogadas traças ou para ocupar um cargo fictício, um cargo só de faz de conta. Então eu espero mesmo que você dê valor nessa lista, porque através do que eu estou fazendo aqui com você, a gente não combinou que eu ia coordenar você e você ia coordenar a sua equipe? Ou seja, eu lideraria você e você vai liderando aí a sua equipe, montando o seu quadro, montando as suas listas. Depois você vai pegar essas pessoas aqui, ó, e vai colocar dentro desse quadro para elas terem acesso a todo o seu planejamento, ok? E aí as coisas vão fluir e o quadro vai ficar muito delicioso, bacana, tá? Você vai ter aí todas as ferramentas que você precisa, toda informação, vou dizer assim, toda informação que você precisa para gerenciar aí o seu time, gerenciar a sua equipe para que tudo ocorra de acordo com o seu planejamento e de acordo com o que a gente tem pensado aqui para o Ministério Infantil. E agora, aqui na função dirigir, as pessoas começam a trabalhar. Deixa eu colocar, né? Porque você não tá vendo, não. Aí, agora você tá vendo. Tá vendo aqui, ó? Na função dirigir, agora elas não só são um rostinho lindo no catálogo do Ministério Infantil, não. As pessoas começam a trabalhar. Cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tá? Agora, isso aqui não é mais estático, parado. Agora isso aqui é dinâmico. Nós precisamos executar as coisas. E quando a gente começa a executar as coisas, a gente chega na função dirigir, que é a terceira função de toda e qualquer atividade do Ministério Infantil. Nena, por que você coloca toda e qualquer atividade? Se você é professor, isso daqui de aplicar o ciclo da gestão também é para você. Por que, Nena? Por quê? Mas eu só sou professor, eu não sou líder. E por acaso o professor não é líder de um grupo de crianças? Por acaso um professor não está exercendo liderança sobre as crianças? Por acaso um professor, quando vai dar aula, ele não planeja a aula, ele não organiza as atividades, as tarefas, as músicas, os jogos, as dinâmicas?
que ele vai colocar dentro dessa aula, que é a função organizar, preparar? Primeiro, professor, você planeja a sua aula. Depois, professor, você organiza a sua aula. Depois você dirige, coordena, aplica, executa a sua aula lá com as crianças, dizendo para ela quais são as tarefas que elas precisam executar para te entregar um produto. Né? E depois você faz o controle, não é? Você não colhe o resultado da sua aula, você fala, nossa, a minha aula foi boa. Porém, aquela atividade, da próxima vez que eu for fazer, eu vou ser fazendo o controle. Da próxima vez que eu for fazer, eu vou usar isso ao invés daquilo, porque eu acho que vai ter um resultado melhor. Quando você pensa assim, você está pensando em um processo de melhoria. E o controle serve para melhorar o que foi feito, identificar o que deu certo, o que não deu certo, o que foi conforme o planejado e propor, efetuar uma melhoria naquilo ali. Então, quando a gente fala que é a terceira função de toda e qualquer atividade, a gente quer dizer exatamente isso. Não importa se é o cozinheiro que fez a receita lá, quando ele fez a receita, ele teve um resultado ao dirigir, né, ao coordenar, ao executar. Todas essas palavras, elas são, digamos que sinônimas aí do dirigir, coordenar, executar. Colocar a mão na massa, fazer na prática, tirar do papel é o dirigir, fazer acontecer é o dirigir. Quando ele vai lá cozinhar, quando ele vai lá e faz todo o processo e alguma coisa deu errado, não saiu como ele pensava, ele pensa, começa a pensar de novo naquele problema e o ciclo recomeça. Teve um problema, eu penso no problema, busco uma ideia, planejando a solução e da próxima vez que eu for fazer, eu já estou me organizando para executar de uma forma diferente para ver se o resultado também é diferente. Nessa minha narrativa, o que tem dentro dessa minha narrativa? O ciclo da gestão. Planejo, organizo, dirijo, que é executo, né? Então vamos dar os sinônimos. É pensar, que é o planejar, aí eu vou e organizo, que é o preparar, aí eu venho e dirijo, que é o aplicar na prática, o executar, e depois eu vou medir o resultado. Se não deu certo, eu vou propor uma melhoria e o ciclo vai recomeçando lá dentro da receita do lanche. Por isso que a gente fala que é de toda e qualquer atividade. Eu não estou falando nem tarefa, que é o todo, sabe? Eu estou falando as atividades dentro da tarefa, que é fazer a aula, dar a sua aula. E dentro da aula tem muitas atividades que você precisa realizar para a sua aula ser um sucesso. Mas quando você faz o controle disso tudo, você vai controlar cada atividade isoladamente. Por que isso daqui não deu o impacto que eu precisava? Se essa atividade eu executei, essa eu executei, mas essa daqui, talvez essa daqui tenha gerado aí esse desvio que a gente chama de desvio negativo e a coisa desandou a partir daqui, tá? Então, é por isso que a gente fala que o conceito de dirigir o conceito de direção é simples mesmo, é a função que vai orientar e coordenar os trabalhos das pessoas, tá vendo? Aqui nós estamos coordenando as pessoas, né? Não são as tarefas que a gente está coordenando, não, no dirigir
a gente dirige as pessoas, a gente coordena as pessoas, orientando para as tarefas, a gente vai ver isso depois, tá? Então, dirigir significa dar instruções de como executar o planejamento usando os recursos. A gente coordena as pessoas, dando instruções de como executar o planejamento usando os recursos. Então, a função dirigir tem muito a ver com pessoas que você coordena para elas utilizarem as coisas e assim então produzirem as suas tarefas, os seus resultados. E aí depois, em um outro momento aqui, a gente vai abordar o quando você coordena as tarefas, tá bom? Nena, então eu dirijo pessoas e tarefas? Sim, mas tudo parte pela pessoa que vai executar a tarefa, ok? Então, os pontos de destaque quando a gente coordena as pessoas vai desencadear esse tanto de coisa aqui que são pontos de destaque dentro da função dirigir. Eu vou deixar bem cheio aqui na tela, se você quiser dar um print. Vamos colocar o slide, ele tá muito bonito, não tá, gente? Olha, ó, coloquei ele na tela, tá bom? Bem bonito aí. E a função dirigir, terceira função de toda e qualquer atividade dentro do Ministério Infantil, tem esses pontos de destaque: coordenar as pessoas, orientando na execução da tarefa, motivando as pessoas, e para fazer isso eu tenho que gerenciar a comunicação dessas pessoas, nutrindo com isso o relacionamento, e para isso eu preciso depois monitorar o desempenho. Então, a função dirigir monitora o desempenho. E aí acaba? Não, aí o ciclo recomeça. Coordena as pessoas, oriento na tarefa, motiva as pessoas, gerencia a comunicação. Eu tenho que nutrir o relacionamento da equipe. Aí eu, através desse monitoramento, é capaz de nutrir esse relacionamento, é capaz de monitorar o desempenho. Aí eu vou e começo tudo novamente, porque é uma gestão cíclica. E aí a gente dando um passo a mais, nós trabalharemos aqui 6 passos, você viu lá, né? A gente tem trabalhado 6 passos, eu acho que só planejar que foram 5, mas teve o pensar, né? O problema, a situação problema, e acabou ficando 6 passos. Mas se eu não me engano, eu comecei a contar não lembro mais. Mas basicamente todas as funções aqui estão com 6 passos. E na função dirigir, a gente vai começar a trabalhar o passo 1. O passo 1, vou pôr na tela cheia para você tirar o seu print. Você tira o seu print aí e envia para aquela sua colega e fala: gente, acompanha aí esse treinamento que tá bom demais, tá? Ou então, ó, vamos, não, depois eu proponho algo, tá? Porque senão a gente foge aqui do treinamento para falar de outras coisas. Quando eu coloco em tela cheia, eu fico baixinha. Aí, agora sim, melhorou, né? E aí, então, vamos seguir adiante. Vamos falar sobre coordenar as pessoas, que é o primeiro passo aí, que é o primeiro passo dentro dos pontos de destaque da função coordenar pessoas, ou da função dirigir, no aspecto de coordenar as pessoas. Então, bora lá. Aqui, o que faremos nós? Nós seguiremos de passo a passo. Eu vou fazer os passos agora, a partir daqui, de forma mais
mais direta, mais roteirada assim, né? Mais seguindo os slides. E no final da aula a gente bate um papo do que precisar, tá bom? Então, para isso, eu vou sair, tá, gente? Eu vou deixar só a aula, só o slide e vou sair, tá? E a gente vai fazer esse vídeo de forma mais corrida, mais dinâmica, tá? Então, vamos lá. Dirigir, terceira função de toda e qualquer atividade do Ministério Infantil. Nessa função, o ponto de destaque aqui é coordenar as pessoas. A função de direção é atuar diretamente sobre as pessoas para conseguir que elas executem as atividades com eficiência e eficácia. Nós estamos falando aqui de coordenar pessoas. Na função dirigir, quando você coordena as pessoas e elas começam a executar aquilo que foi programado, isso significa que ela está florescendo, que ela está em movimento, que ela está a flor, né? Da flor nasce o fruto. Então ela está ali em um período de produtividade. Eu ia dizer de gestação. De gestação, porque vai dar fruto, né? Mas digamos que ela está ali, né, nesse período fértil. Ela começa a colocar em prática, então ela começa a gerar algum resultado. Ela está florescendo. Então, olha, o último slide aí do direção, a igreja começa a executar a visão para o Ministério Infantil, então as pessoas já estão trabalhando. No passo 2, orientando na execução da tarefa, é o passo onde o coordenador, ao coordenar pessoas, a função dele é orientar na execução da tarefa. Ou seja, eu estou coordenando pessoas, orientando essas pessoas na execução da tarefa. E para isso, nós vamos analisar um POP. No que é o POP? O POP é um documento onde você desenha, você faz o checklist do que a pessoa precisa fazer para orientar, para resolver, para executar aquela tarefa que você está dando. Então, é o procedimento operacional padrão. Então, vamos analisar um POP aqui agora, de um procedimento operacional padrão ao se preparar para contar uma história bíblica na classe das crianças. Vejamos o que vem pela frente. Então, um POP, que significa procedimento operacional padrão. Um jeito da gente fixar isso aqui é repetir em voz alta. Então, repita o que é um POP, procedimento operacional padrão. Esse POP é etapa de preparação para contar histórias. Como é que eu vou me comportar, eu orientando alguém que vai contar uma história? Eu vou falar assim, para você se preparar para contar a história, não é na hora da história não, tá, gente? É antes da história. O que eu vou fazer antes de chegar a hora de contar a história. Se fosse um POP para a hora de contar a história, aqui seria POP para a hora de contar a história. Quais os passos que eu tenho que fazer, o que eu tenho que preparar quando eu for contar. Aqui o POP é quando eu vou me preparar, né, para contar. Antes da hora, entendeu? Então, passo número 1, eu vou selecionar a história de acordo com o conteúdo. Que conteúdo? O conteúdo programático, o conteúdo que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando um conteúdo de parábolas de Jesus,
eu não vou contar a história de milagres de Jesus. Eu vou contar uma história lá das parábolas. Então, o primeiro passo é selecionar a história de acordo com o conteúdo. Depois, no segundo passo, leia a história muitas vezes em diferentes traduções. Por que, Nena? Porque quando você lê a mesma história em diferentes traduções, alguns bloqueios de linguagem, cultural, filosófico, temporal, né, vão sendo esclarecidos. Às vezes você lê uma tradução e tem uma palavra lá que você não compreendeu, mas quando você lê em outra tradução, as coisas vão ficando mais claras, mais nítidas. Você quer crescer no conhecimento da palavra? Conte história para as crianças e se prepare nesse processo de preparação. Leia em diversas traduções e leia os comentários. Quando você for se preparar para contar uma história, você não vai ler a história no livro, apenas naquela Bíblia infantil, que de repente você vai até usar a ilustração para mostrar para as crianças. Você, enquanto professor, você vai ler na Bíblia maior que você tiver, aquela de estudo, de obreiro, aquelas top mesmo, sabe? Que tem aqueles comentários embaixo. Além de ler o texto, você vai ler os comentários. Depois, no passo 3, imagine o método de contação. Nesse caso aqui, a professora escolheu os dedoches, tá vendo? Ela está contando com o dedoche. E por ela ter escolhido os dedoches, a gente acha, a gente pensa, a gente imagina que ela é uma professora lá das séries iniciais, né? Lá com os pequenos, bem pequenos, pelo método aqui que ela escolheu, né? E ela tá aqui, ó, né? Ensaiando aí, treinando, ainda não é a contação, ela só tá escolhendo o método para ver se é esse método. Depois ela pode tentar fazer no flanelógrafo, para ela ver se é o flanelógrafo ou o fantoche, mas digamos que aqui ela escolheu os dedoches. Aí, dando um passo a mais, escolha a voz para cada personagem. Aqui nos dedoches dela tem animais, ó. Aí eu não sei se ela está contando a criação, eu não sei se ela está contando a Arca de Noé, qual é a história dela, mas tem aqui um hipopótamozinho, então ela vai fazer o som dos bichinhos, né? A vozinha de cada um. Além de personagens aqui, a voz do Noé, a voz de Deus, eu não sei, né? A voz de quem está lá na história, porque eu não sei qual é a história, né? Se é a criação, se é a Arca de Noé, mas aí ela vai usar, assim, abusar dos sons, sabe? Porque a criança nessa fase, ela gosta muito, né, de ouvir os sons dos bichinhos, então ela vai caprichar tanto na escolha da voz, se a história tem um narrador, se é uma história em bumerangue, né, que vai para o narrador e volta para o personagem, ela vai então nesse ponto se preocupar com isso, com a tonalidade. Eu vou narrar essa história mais rápido, eu vou narrar essa história bem pausada, eu vou uma hora eu trago um tom mais acelerado, mais assustado, outra hora eu trago um tom mais suave. Essa transição de tom, de suspense, né, faz muita diferença, porque às vezes quando eu vejo que a criança quer dispersar, de repente eu falo: gente, eu não acredito! Aí eu causo aquela tensão, a criança volta, não acredita em quê? Pelo amor de Deus, o que foi? Aí a criança volta a atenção para você, né? Então, e nesse sentido, você tem que ter cuidado com a sua postura e os vícios de linguagem. Esse vício de linguagem que eu tenho, então bora lá, né? Talvez o seu, ou seja, né? Porque tem gente que de 100 palavras que fala, 80 é né.
Então Jesus, né, se aproximou da casa, né, na casa, né, tinha 50 pessoas, né, aí o Jesus estava lá e estava lotado, né, então assim, esses vícios de linguagem que pode irritar o público, você precisa ter muito cuidado. A postura também, ó, eu escolhi Dedoches, digamos, né, essa professora linda e maravilhosa, abençoada aqui, ela escolheu Dedoche. Aí, aqui ela está se preparando, mas na contação, será que é viável contar usando o livro? Como que eu passo as páginas do livro se a minha mão está cheia de dedoche? Eu não sei, então cuide da sua postura, pense na hora da contação mesmo, seus ombros, seu pescoço, a sua postura e cuidado com os vícios de linguagem. Depois, no 6, conte para você mesmo na frente do espelho. Tá vendo aqui, ó? Eu vou na frente do espelho testar as vozes, testar minha postura, minhas caras e bocas, porque quando o contador de história usa caras e bocas, a história fica tão mais dinâmica, tão mais atrativa assim, sabe? Então, abuse mesmo das caras e bocas, sobrancelhas para cima, para baixo, né? O dedinho assim no queixo, pensando. Então, abuse mesmo, mas treine antes na frente do espelho contando para você mesmo, tá bom? E depois que você conta para você mesmo na frente do espelho, agora conte para alguém antes de contar para todo mundo. Ou para o seu filho, fala, senta aqui meu amor, eu vou te contar uma história. E aí você vai medir a reação da pessoa para quem você está contando, ó. Agora conte para alguém antes de contar para todo mundo. Está contando, ficou eufórico, ficou feliz, ficou naquela ansiedade da história terminar logo ou ficou curioso? Quando você terminou, a pessoa aplaudiu, o semblante dela estava feliz, alegre como quem? Ai, conta de novo, conta mais. Né? Então, quando você conta para alguém antes de contar para todo mundo, essa pessoa aqui vai te dar um termômetro da sua performance. Aí, ó, na hora de contar, olhe para todos os lados, tá vendo? Ó, na hora que você está contando mesmo, não fique olhando só para uma pessoa o tempo todo, porque a pessoa vai ficar sem graça, a pessoa vai achar que você, sei lá, ela vai ficar incomodada. Sabe esse pregador que vai pregar e prega a pregação todinha te encarando? Ele te pega ali como ponto fixo ali e aí você tem até que te sentir sede e levantar para ir beber água, para ir no banheiro, para ver se ele te erra, para ver se ele foca em outra pessoa, porque você fica extremamente constrangido quando o pregador, palestrante, alguém te olha no olho e parece que só está falando aquilo para você. Então não cometa esse mesmo erro, que isso é um erro de oratória. Não cometa esse mesmo erro com as suas crianças. Olhe para todas elas, busque se conectar com o seu público, olhando para todo mundo. Ou olhando para pontos diferentes. Se você estiver constrangido por ter adulto, se for um EBF, uma coisa maior, tiver muito adulto e você ainda estiver envergonhado, constrangido, olhe para pontos fixos dentro do templo. Eu vou olhar para aquele jarro, mas está na direção daquelas pessoas. Mas olhe para o jarro. As pessoas vão ter a impressão que você está olhando para elas, mas não. Olhe para o alto. Olhe mais, se o ambiente for mais alto, olhe um pouco acima, um pouquinho assim acima dos olhos das pessoas, mais assim da testa para cima, para você não ter aquele olhar de conexão e se sentir intimidado, tá? Então, mas quando for crianças assim, é bom que você olhe para cada uma delas, conecte o seu olhar com elas. Use só esse subterfúgio aí que eu falei antes, quando você estiver muito nervoso e que se você continuar olhando para as pessoas, a coisa não vai bem, tá bom? E seja natural, né? Seja natural, encante o seu público para que eles queiram ouvir outra vez. Fala, conta de novo!
entendeu? Que venham buscar, as crianças venham atrás da Bíblia, para ver a Bíblia, para ver a ilustração, e elas estão entusiasmadas, elas estão amando aquele momento. E o passo 10 é divirta-se ao contar, tanto quanto quem está ouvindo, sabe? Você precisa se divertir, esse momento da contação de história precisa ser um momento de euforia mesmo, de alegria, de nossa, é hora da história. Então aqui nós temos um POP. O POP é quando você fala para a pessoa os passos que ela tem que seguir para executar uma tarefa, né? E quando a pessoa tem um POP e está executando a tarefa, olha como florescem mais 2 de nossos objetivos. Aqui, ó, recursos estão sendo usados, né? Ó, a igreja tem visão, a equipe começa a colocar em prática. Quando a equipe começa a colocar as coisas em prática, os recursos estão sendo usados, agora existe espaço e é adequado. Então, ó, os espaços também estão sendo utilizados. Aqui, vamos mudar aqui, gente? Vamos fechar aqui, vamos mudar? Vamos colocar assim, ó. Agora eu vou colocar bem assim, ó. Vou apagar tudo aqui, vou colocar os espaços estão sendo utilizados, usados, né? Porque você vê que agora as crianças estão lá na sala, vamos pôr um negrito aqui, né? Isso. Aí ficou melhor, né? Vamos ver? Ó, floresceu os espaços. Nossa, ficou errado ali, gente. Vocês nem me avisam, gente, por favor. Nós estamos juntos nessa. E tem outros vídeos aí que eu vejo também faltando letra. Os espaços estão sendo usados, né? Teve aquele de transformação lá que estava transpor, ao invés de ser um F, estava um P, né? E o vídeo foi assim mesmo, mas aqui que bom que deu para consertar, né? Então, ó, como está florescendo mais. E você acha que o próximo passo, depois de tudo isso aqui, as crianças não vão estar muito mais interessadas? Mas vamos seguir para a gente ver o que vai acontecer aqui nessa etapa, que é motivando pessoas. Motivar pessoas. Nós estamos falando da função dirigir, terceira função de toda e qualquer atividade do Ministério Infantil. E dentro disso nós colocamos 6 pontos de destaque, e motivando as pessoas é o terceiro passo, é o terceiro ponto de destaque. A motivação é profundamente pessoal. O que te inspira a trabalhar dentro do Ministério Infantil não é o que inspira seus liderados a fazer o mesmo. Então descubra o que é importante para cada membro de sua equipe, mesmo que você trabalhe diretamente com crianças. Isso aqui no caso o professor, tá? Você enquanto líder, liderando sua equipe, você vai descobrir o que é que inspira o líder do departamento de educação, o que é que inspira o líder do departamento de nutrição, de transporte. Descubra e fomente aquilo, reforce aquilo que inspira essa pessoa. Mas nessa última parte aqui, ó, mesmo que você trabalhe diretamente com criança, é o professor e é o monitor, tá bom? Você vai ver o que é que motiva as suas crianças, você enquanto líder delas ali, porque você, professor, é o líder da classe. O que é que motiva a sua criança? Ela gosta de brincar, ela gosta de cantar, ela gosta de história, de ouvir história. O que é que a motiva? É o seu abraço, é o seu sorriso, é o seu carinho. Descubra o que motiva cada uma delas, porque cada uma delas, elas vão se motivar por motivos diferentes, por situações diferentes. E aí tem aquela frase que fala pessoas... Pessoas
Pessoas reagem diferentemente a estímulos iguais, né? Porque cada um se motiva por uma coisa, porque a motivação é profundamente pessoal. Não é porque você se motivou com a música que eu vou me motivar, mas eu me motivei com a história e você não se motivou. Então a gente tem que viver essa batalha aí de motivação. E para motivar, a gente chega no quarto passo, que é um ponto de destaque nessa função de dirigir, que é a terceira função de toda e qualquer atividade dentro do Ministério Infantil, que é o gerenciamento da comunicação. O gerenciamento da comunicação é responsável, eu creio que é o maior responsável pela motivação das pessoas, tá? É o fato de você se importar com elas, o fato de você se comunicar com ela. E para isso, estabeleça um canal oficial de comunicação, de forma que a equipe saiba onde buscar informação confiáveis. Ou seja, informações seguras sobre o andamento das ações. Nossa, gente, está passando uma moto aqui nesse momento, que eu espero que esse microfone não capte esse barulho terrível que está aqui, tá bom? Então, é isso. E nós temos que estabelecer algumas ferramentas, escolher, né, como que vai ser a nossa comunicação entre a equipe. Quando eu falo entre a equipe, eu estou também falando com as crianças, tá? Quando a gente for selecionar ferramentas, a gente tem algumas opções aqui, como videochamadas. Você vê as expressões, né, das pessoas, é um processo mais pessoal. E a videochamada pode ser tanto em grupo como individualmente. Então, videochamada é uma ferramenta que vale a pena a gente investir nelas. Redes sociais, né? Aí você cria os perfis ali, coloca os grupos do Ministério Infantil, coloca informações ali nas redes, né? O diário, o acompanhamento, e também ferramentas como o próprio Trello, onde as informações vão estar, as informações confiáveis estarão dentro do quadro, um grupo no WhatsApp, por e-mail também, né? Você pode se comunicar com a sua equipe. E o desafio de gerenciar essas ferramentas, né? Também é colocado à prova. Porque você vai ter o choque de gerações. Às vezes um quer o Instagram, não quer o Facebook, não quer o Trello, não quer o WhatsApp, porque no tempo dele era e-mail, né? Ou então ligação. Então pode ter esse choque aí de gerações, de um mais novo quer tal ferramenta e o outro quer outra ferramenta, mas você tem que, na tomada de decisão aí, você tem que decidir o que vai ser melhor para o grupo, tá? E ser o exemplo, né, gente, de como se comportar, a etiqueta aí, né, a etiqueta aí nas mídias, né, a etiqueta social, focar no que importa, sem estar com mexerico, com fofoca, trazendo assunto que não é pertinente ali ao seu objetivo, né? Aí o grupo fica todo desfocado, o grupo fica com um monte de mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo engraçado da internet. Então não deixe o grupo clean, o grupo limpo, seja o exemplo, esteja sempre disponível. Se a pessoa te manda uma mensagem, um e-mail, né? Eu sei que na correria, mas separe tempo para estar respondendo e dando feedback para as pessoas. E esse feedback precisa ser um feedback claro e rápido, o mais rápido possível, tá? Então, organize. Esse slide também tá muito lindo, gente. Tira um print dele. Tira um print dele e tira ele, né? Aí como é que você dá o print, ó? Aí, ó. Deu o print? Tá lindo demais esse slide. E aí a gente floresce, né? A gente floresce. Uai, por que não florescia aqui, gente? Nesse slide, no passo 5.
Oxi, eu vou ter que... Vamos ajeitar isso daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele. Deixa eu dar Porque a gente tinha que florescer, não era a gente. Aqui, deixa eu ver onde que tem um florescido. Esse. Que a gente falou de comunicação e motivação e floresceu aqui, né? Então, o que a gente faz? Olha como a gente resolve. A gente vem aqui, exclui esse daqui, vamos jogar ele no lixo. E aí a gente vai lá embaixo e duplica e sobe. Ó, é aqui que ele tem que ficar. Então, voltando à nossa apresentação, então quando eu motivo as pessoas, motivo a equipe, a criança também vai ter um alto nível de interesse e motivação, tá vendo? Porque ela já está usufruindo dos recursos, ela já está usufruindo dos espaços. Aqui também está daquele jeito. Vamos consertar, ó, os espaços estão sendo usados. Pronto. E aí a nossa árvore vai florescer de verdade. Porque agora a equipe está motivada, as crianças estão motivadas, existe comunicação entre a equipe e entre as crianças, né? E para chegar no nosso último tópico, que o Ministério Infantil começa a ter um impacto e relevância, vamos florescer também, né? Essa etapa aqui, ó. Porque aí quando eu começo a gerenciar, motiva a equipe, motiva as crianças, quando eu ponho um meio de comunicação eficiente e claro, né, para as pessoas não estarem perdidas, sem saber ali o que fazer, sem ter respostas, aí eu estou aqui nutrindo os relacionamentos nessa função, dirigir terceira função de qualquer atividade do Ministério Infantil. Nutrir os relacionamentos é um passo, é um ponto de destaque muito importante dentro desse processo. E por que isso? Porque nós humanos somos seres sociais por natureza, né? Por natureza nós queremos conviver, por natureza nós queremos estar nos relacionando. As crianças querem se relacionar. Eu quero me relacionar com você e eu espero que você queira se relacionar comigo, né? Então, é natural que as pessoas desenvolvam relacionamentos diversos umas com as outras, né? Entre as equipes, entre os departamentos, monitores com monitores, professores com professores, as crianças na sala de aula entre si. Então é muito importante que eu, como administrador, gestor ou de departamento ou na sala de aula, preciso nutrir esses relacionamentos. Porém, manter boas relações nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente dentro da igreja, por questões doutrinárias e outras situações que podem acabar causando aí um atrito, né? E gerando divergências de opinião, porque é isso que acontece mesmo. Então você tem que ser equilibrado, você tem que ser assim, né, bem crente para conseguir tratar aí com essas diversas situações entre os relacionamentos. Aí a gente avançando um pouco mais, aí dando esse último passo, que é monitorar o desempenho, a gente vem de fato colher aqui, né, é a parte de preparar, né, de preparar o controle, que é a nossa próxima aula. Então, onde é que nós estamos? Em que ponto nós estamos? Nós estamos aqui na função dirigir, que é a terceira função de toda e qualquer atividade do Ministério Infantil, especificamente falando do sexto passo, que depois que eu sigo aqueles outros passos, eu venho para cá, né? Que é monitorar o desempenho das pessoas.
Dirigir é importante porque garante a continuidade e o crescimento do Ministério Infantil, ajudando a equipe a alcançar objetivos e resultados consistentes ao longo do tempo, sendo cada vez mais produtivo, gerando resultados melhores. Então, quando eu venho e monitoro o desempenho das pessoas, a gente tende a produzir mais, né? Gerando resultados melhores. E aí a nossa árvore vem para cá, ó, com crianças muito motivadas, porque como eu copiei o outro lá, né? Lá já ficou com a florzinha também. Falar nisso, eu tenho até que tirar, né? Aquela florzinha de lá. Aqui, ó, deixa eu ver. Não, comunicação. Não, tá certo, né, gente? Floresceu aqui, porque falamos de comunicação e monitoramento. Falamos disso daqui, do 6º passo, e a gente chega aqui na nossa florzinha, é isso mesmo, né? Nós vamos agora florescer essa árvore aqui no geral, porque para esse Ministério Infantil aqui ter o impacto que a gente precisa ainda, né, focar nos objetivos que trabalhamos antes, que é coordenar, orientar para as tarefas, motivar, nutrir os relacionamentos para a gente alcançar resultados. E o diretor vai focar justamente nisso. Quando eu falo diretor, é o coordenador, é a etapa de quem está colocando a coisa para acontecer. Quem está colocando a coisa para acontecer aqui é você, enquanto líder, exercendo a função de direção, de coordenar, de executar. Então, o seu foco é alcançar mesmo o resultado do planejamento para o crescimento do Ministério Infantil, para a salvação das crianças e a expansão do reino de Deus. Vou baixar esse aqui um pouquinho para ficar bem bacana, né? Para a expansão do reino de Deus. Então, você na função de direção, é isso aqui que você tem que ter em mente. É a hora do vamos ver, é a hora de executar, é a hora de colocar, colher os frutos e depois analisar esses frutos lá no controle, né? Então, aqui você tá já no ponto de germinar aí o fruto, tá bom? E como é que a gente vai gerar esses resultados, né? Tendo cuidado com as decisões. Então, a tomada de decisões aqui, por exemplo, decidir como que vai ser o nosso sistema de comunicação. Você precisa decidir para garantir lá a motivação e o relacionamento, nutrir o relacionamento entre as pessoas. Então, quando você está nessa fase de tomada de decisão, é um aspecto importante, ó, para gerar resultados, né? E você, nessa função de direção, você vai ter que tomar decisões, você vai delegar mesmo as responsabilidades, né? Daquilo, olha, fulano, isso daqui é sua função, isso aqui eu espero que você receba isso com muita responsabilidade, porque você faz parte de uma engrenagem e isso daqui precisa funcionar para o resto funcionar, né? Mas você vai delegar responsabilidades baseado no desempenho da sua equipe. E para você delegar essa responsabilidade com responsabilidade, você precisa treinar. A sua equipe precisa estar treinada. Então, o desempenho da equipe baseado no treinamento. Não vá delegar e responsabilizar ninguém sem que antes você tenha... Nossa, gente, tá ouvindo essa moto? Sem que antes você tenha treinado essa pessoa. Porque só com o desempenho da equipe... colocando o treinamento em prática, é que nós vamos gerar resultados de impacto e relevância dentro do trabalho que nós estamos executando. Aí não tem outra, né, gente? Ó, a árvore
Metanoia, aqui ó, reação em cadeia. Metanoia é o que? A mudança de pensamento, é uma mudança, uma transformação espiritual. Tá vendo? A árvore floresceu. Como essa árvore já tá mais linda, né? O Ministério Infantil agora, ele tem impacto, tá vendo? O Ministério Infantil com total impacto e relevância. Agora não tem mais como esconder essa árvore frondosa aqui. Ela tá comparada, né? Àquela cidade acesa, edificada sobre o monte, não tem mais como esconder, não tem mais como passar desapercebido, né? É despercebido esse ministério com esse trabalho tão frutífero. Então, eu recomendo aí que você faça essa dinâmica assim dessa árvore. Comece com a árvore aqui só com galho, né? Depois você coloca aí as objeções com as folhas secas, aí vai resolvendo cada objeção e vai colocando a folha verdinha, depois floresce, e no controle nós vamos trabalhar aí o fruto, porque precisa frutificar. E não é só frutificar. Lá no texto de João 15, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Lá, o conselho de João lá é que o fruto tem que permanecer. Na verdade, não é o conselho de João. João narra Jesus falando, né? A fim de que o seu fruto permaneça. São palavras de Jesus que João traduz ali. Então, nós precisamos frutificar e o nosso fruto precisa permanecer. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar o controle. E é na hora do controle que a gente vai pegar o fruto e passar esse fruto, que é o resultado, pela inspeção de qualidade, para ver o que vai virar suco ou o que vai mesmo encher os nossos olhos de alegria e ficar ali naquela fruteira, aquele fruto saboroso, aquele fruto que permaneceu ali firme, tá bom? Então fica na paz do Senhor e até a próxima. Que Deus abençoe a minha vida enquanto estiver aqui nessa jornada te liderando, e que abençoe grandemente também a sua vida. Então eu vou encerrar esse vídeo nesse momento e eu me despeço de você com a santa e gloriosa e calorosa paz do Senhor, e que Deus te prospere e que Deus te abençoe sempre. Tá bom? Tchau!